No vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença entre cidadania e residência. Você sabe a diferença entre cidadania e residência? Porque eu vejo muita gente nos grupos, às vezes fazendo uma certa confusão entre as duas coisas. Eu vejo muitas perguntas do tipo: eu moro em, por exemplo, Portugal e sou legalizado em Portugal e quero me mudar para Holanda, pode? E aí, conforme vão rolando perguntas para entender melhor a situação da pessoa, a gente acaba descobrindo que a pessoa não tem uma cidadania, mas ela tem uma residência. Então, achei que era interessante trazer nesse vídeo a diferença entre um e outro, porque principalmente dentro da Europa, que a gente tem a União Europeia, o espaço Schengen, todo esse rolê, tem uma integração muito grande entre os países, mas para a gente que é estrangeiro, que é imigrante, existe uma grande diferença entre cidadania e residência. Então, assim, muito basicamente, o que é residência? Residência significa, por exemplo, o que eu tenho. Eu tenho uma residência na Holanda. Eu pedi em algum momento da minha vida um visto para morar na Holanda. Esse visto, no meu caso, é um visto de partner, que é em relação ao meu partner, que é um cidadão holandês que mora na Holanda, e eu pedi um visto para poder morar com ele. Tenho, por exemplo, casos, conheço pessoas de um brasileiro que veio com visto de estudante e a esposa veio como partner desse brasileiro que veio como estudante. O visto de estudante é um visto de residência, por exemplo, né? Um visto de trabalho é um visto de residência, é uma residência no país, ou seja, tudo que é visto, que é todo mundo que está dentro de um país, debaixo de um visto, o que a gente tem é uma residência. O que eu tenho é uma residência que me permite trabalhar, que me permite os meus direitos básicos, mas eu não sou cidadã, eu não tenho um passaporte holandês. Então eu só tenho residência. Cidadania é quando você realmente vira cidadão de um país, que pode acontecer porque, como muita gente faz no Brasil, quando pede uma residência porque tem um parentesco com algum estrangeiro. Então, por exemplo, tem muita gente que consegue um passaporte italiano ou português, né, uma cidadania portuguesa ou italiana por laço sanguíneo, porque tem um avô, uma avó, tem alguém dentro da árvore genealógica, não muito distante, que era de origem europeia, e você conseguindo comprovar isso, você pega a sua residência daquele país e você vai ter um passaporte daquele país e você vai ser cidadão daquele país. É importante entender que são duas coisas distintas, né? A cidadania, você também pode conseguir a cidadania por naturalização, que é o que acontece, por exemplo, com quem mora na Holanda há mais de 5 anos, não importa o tipo de visto que você tenha, ou seja, não importa o tipo de residência que você tenha, se você morar há 5 anos na Holanda, você consegue pedir a sua naturalização e com isso você vai ter a cidadania holandesa e vai ter um passaporte holandês, por exemplo. Mas qual que é a diferença prática disso e aonde que eu vejo muita gente fazer confusão com as duas coisas? A diferença prática é, principalmente quando a gente fala de União Europeia, que tem toda essa integração entre os países, para quem tiver uma cidadania de algum dos países que fazem parte da União Europeia, isso te dá, com a cidadania e por causa dessa cidadania, te dá a liberdade, a possibilidade de simplesmente pegar o seu passaporte lá de nacionalidade X, dentro de algum desses países da União Europeia, e ir para um outro país da União Europeia e simplesmente ir, no caso, na prefeitura e se registrar como residente naquele país. Então você não precisa ir na imigração do país, pedir visto, esperar a análise do visto, submeter documentação, né, para o país analisar sua condição e te dar ou não um visto para você morar e trabalhar nesse país. Quando você tem a cidadania, então vamos supor, vou dar um exemplo mais prático, mais direto. Vamos supor que você tenha um passaporte italiano, você conseguiu pegar a sua cidadania, que você tem lá um avô, bisavô, não sei, italiano, e com isso você conseguiu, junto com a Itália, pegar a sua cidadania italiana. Isso significa que você pode, por exemplo, se candidatar a um emprego na Holanda, baseado nessa sua cidadania
italiana e a hora que você conseguir esse emprego, você simplesmente vai na prefeitura, na cidade onde você vai morar, na prefeitura da cidade onde você vai morar, com o seu passaporte italiano, você consegue se registrar na prefeitura aqui na Holanda, em qualquer cidade da Holanda, e você pode morar, ou você pode, né, chegar, se registrar, começar a procurar emprego, mas você consegue, você tem todo o direito de morar, ter residência em qualquer país da União Europeia sem ter que pedir visto. Porque você já é um cidadão da União Europeia, ou seja, você já tem a cidadania de um dos países da União Europeia e com isso você consegue trafegar entre os países da União Europeia sem necessidade de pedir visto, né? Com todos os direitos que você pode pensar aí em relação às coisas básicas, como, por exemplo, trabalhar. Agora, se você não tem a cidadania, que nem no meu caso, vamos também para um exemplo prático. Eu não tenho cidadania holandesa. Minha única cidadania até este momento que eu gravo esse vídeo é a cidadania brasileira, que não é um país pertencente à União Europeia. Mas eu tenho um visto de residência na Holanda. Então, dentro da Holanda, eu estou totalmente legalizada. Então, eu posso arranjar emprego sem nenhuma outra necessidade de autorização e etc. Eu tenho os meus direitos, eu posso ter conta no banco, posso comprar uma casa, tenho todos os meus direitos, posso fazer tudo como uma pessoa normal, né? Um cidadão, quase tudo, na verdade, mas assim, né? Eu não posso votar, por exemplo, para presidente na Holanda. Mas eu tenho, né, do dia a dia, as coisas do dia a dia, eu tenho os meus direitos todos garantidos dentro do meu visto de residência, dentro da minha autorização de residência aqui na Holanda. Mas eu não posso jamais, por exemplo, baseado nessa residência, ir para Portugal, resolver que eu vou morar em Portugal e vou arranjar emprego em Portugal. Por quê? Porque eu não tenho cidadania, eu tenho residência em um país da União Europeia. Essa residência na Holanda não me dá o direito de trabalhar em outro país da União Europeia. Por quê? Porque eu não sou cidadã de um país da União Europeia, eu sou cidadã brasileira. A minha residência pode vir a facilitar o pedido, né, na verdade, a concessão de um visto dentro de um outro país da União Europeia, porque uma vez que um outro país, seja, não importa que país, mas um outro país dentro da União Europeia recebe um pedido para eu ter um visto de residência em um outro país, ele já tem um histórico de que, por exemplo, né, pode ter acesso a um histórico de que dentro da Holanda eu nunca fui um problema, uma ameaça à ordem pública, nunca fiz nada de errado, e isso pode me ajudar a conseguir um visto em um outro país. Mas, de qualquer forma, se eu quiser mudar daqui da Holanda para um outro país da União Europeia, eu preciso fazer um pedido de visto nesse outro país. Então, ou seja, se eu resolver que eu vou morar em Portugal, por qualquer cargas d'água que eu resolver se morar em Portugal, eu teria que pedir um visto de residência em Portugal. E teria que me submeter a todo o processo em Portugal, seja como for, que eu não tenho ideia de como é, mas assim, teria que me submeter toda a regra de Portugal, de como é pedir um visto para ter residência em Portugal. Portugal ia analisar a minha condição e poderia conceder ou não, né? Que eles podem negar, se eu não atender algum requisito, podem negar o meu visto e com isso eu não conseguiria uma residência em Portugal. Por que eu resolvi fazer um vídeo explicando especificamente a diferença dessas duas coisas? Porque eu vejo muita gente fazer confusão, porque essa questão dessa integração toda da União Europeia, de que tem muitas regras e muitas coisas específicas e, né, que valem para todo mundo, às vezes dá essa confusão de achar que quando você tem a residência em um país, você pode simplesmente trafegar e viver em qualquer outro país da União Europeia. Mas não é desta maneira. Se você tiver cidadania, ou seja, passaporte de um dos países da União Europeia, você pode sim facilmente trafegar e simplesmente fazer uma trouxinha, uma malinha de roupa e mudar de país, se registrar em outra prefeitura, né? Quase tão simples assim, né? Todo lugar tem regras e tem que sempre olhar as regras de cada país, mas é esse nível assim de facilidade. Agora, se você tem residência, a história é outra. Você tem que pedir um visto, né? Se você não tem a cidadania de um país da União Europeia, mas tem uma residência dentro de um dos países, quer morar em outro, você precisa se submeter a um pedido de visto e aguardar esse visto ser aprovado para você poder, por exemplo, procurar emprego, ou né, na verdade, você pode até se candidatar ao emprego, mas você não vai ter a licença
para trabalhar legalmente se você não tiver conseguido o visto desse país para onde você está querendo se mudar. Então tome muito cuidado com isso. É importante você saber bem os direitos e a obrigação de quando você é residente, de quando você tem cidadania, principalmente de quando a gente é apenas residente, porque o residente sempre vai estar numa situação mais frágil, vamos dizer assim, que o cidadão. Não que seja uma fragilidade, não que seja ruim, mas assim, é diferente, né? Quem tem cidadania tem uma condição um pouco mais permanente, né? Uma condição também um pouco mais ampla do que quem tem residência. Então, é importante não fazer essa confusão. Sobre residência, tem um vídeo aqui no canal de como, por exemplo, eu consegui meu visto, né? Que é o visto de partner, que é um visto específico, que é onde eu tive a maior experiência para contar aqui no canal. E também tem um outro vídeo que eu falo dos tipos de visto que tem na Holanda. E tem um terceiro vídeo que é só sobre o visto de estudante. Mas enfim, sobre residência tem bastante material aqui no canal, que é interessante para você ver, que são os vistos, basicamente, como eu acabei de explicar. Sobre cidadania, farei um vídeo específico sobre cidadania, porque é um assunto que dá pano para manga, é um assunto... E ao solicitar a cidadania, é importante que você entenda e saiba todos os riscos que você corre ao pedir a cidadania de outro país. Entre eles, o risco de perder a sua cidadania brasileira. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um joinha se você gostou para engajar o canal. E muito obrigada por me assistir.